Essa prática antiga, que se estendeu do século XI ao século XIX, envolvia monges budistas que voluntariamente embarcavam em uma árdua jornada de uma década para alcançar a imortalidade e obter o status reverenciado de um Buda vivo. Imagine um monge solitário, isolado em uma pequena câmara austera, seguindo um regime implacável de extrema autodisciplina e rituais que consomem seus dias. Este não é um caminho comum para a iluminação. O Sokushinbutsu começa com um processo extenuante de fome e jejum, projetado para eliminar a gordura corporal e os fluidos. Essa privação autoimposta purga o corpo de impurezas e interrompe o processo de decomposição post-mortem. Mas a provação não termina apenas com o jejum. O que a fome realmente faz, no entanto, é começar a preservar o corpo do monge enquanto ele ainda está vivo. A busca do monge atinge seu clímax mais assustador quando ele se prepara para o enterro. Após anos de práticas estéticas rigorosas, o monge, agora significativamente enfraquecido, é enterrado vivo em uma tumba especialmente projetada. Esta tumba é frequentemente um espaço pequeno e estreito, com espaço suficiente apenas para sentar-se em uma postura meditativa, equipado com provisões mínimas. O ato final do monge é entrar em meditação profunda, aguardando a morte. O que leva uma pessoa a se submeter a um procedimento tão macabro? Para os monges do Sokushinbutsu, isso era o ato supremo de dedicação espiritual. Ao transcender a existência física e a decomposição corporal, eles acreditavam que poderiam alcançar a budicidade em sua vida. A prática extenuante da automumificação era vista como uma maneira de encarnar a pureza divina e alcançar a iluminação eterna. O resultado macabro dessa prática ainda pode ser testemunhado hoje. Restos mumificados de monges Sokushinbutsu foram descobertos, seus corpos preservados de maneira notável devido às condições extremas de seu enterro. Uma figura notável é Sangha Tenzin, um monge cujo corpo mumificado de 550 anos foi redescoberto em um stupa colapsado em uma região do Himalaia do Norte em 1975. Sua preservação é atribuída ao clima árido e frio da região. O ritual Sokushinbutsu foi inspirado por tradições estéticas como o Shujin e o budismo Shingon. Embora práticas semelhantes tenham sido observadas em outras regiões da Ásia, o método japonês de automumificação se destaca por sua extrema severidade e pela profunda determinação espiritual que exigia. Rituais de fornicação dos babilônios. Imagine entrar na antiga Babilônia, por volta do século VI a.C., onde o ar é espesso com incenso e o grande templo de Ishtar se ergue com uma aura quase sobrenatural. Esse templo não era apenas um lugar de adoração, era o coração de uma das práticas religiosas mais surpreendentes e controversas do mundo antigo, os rituais de fornicação dos babilônios. Segundo o historiador grego Heródoto, os costumes religiosos babilônicos mandavam que toda mulher, pelo menos uma vez na vida, se sentasse no templo de Ishtar e tivesse relações sexuais com um estranho. Esse ritual não era apenas uma prática bizarra, mas estava profundamente entrelaçado com a natureza sagrada do sexo na espiritualidade babilônica. Era considerado um ato de conexão divina e fertilidade, acreditado ser um ato sagrado que honrava a deusa do amor e da guerra, Ishtar. As mulheres, em suas melhores vestes, adornadas com cordões e acompanhadas por um séquito, sentavam-se nos recintos sagrados do templo, envolvidas em um dever religioso profundo, em vez de lazer. Homens de todas as classes sociais passavam pelos caminhos designados, lançando dinheiro no colo dessas mulheres. Esse dinheiro não era apenas uma transação, mas era acreditado ser imbuído de poder sagrado, e as mulheres, seguindo o mandamento divino, não podiam recusar nenhum pretendente. Esse ato era um componente crucial do ritual. O dinheiro dado tinha que ser acompanhado pela invocação "Eu te convido em nome de Milita", uma referência a outra figura divina associada à fertilidade. A cerimônia em si era uma mistura única de sagrado e profano, um rito religioso que se entrelaçava com as vidas pessoais dos participantes. As mulheres consideradas belas e desejáveis poderiam completar seu ritual rapidamente, muitas vezes em poucos dias. No entanto, aquelas menos afortunadas poderiam passar anos esperando sua vez, refletindo os julgamentos severos da sociedade. Essa prática, embora chocante pelos padrões modernos, era uma manifestação de como o sexo estava entrelaçado com o divino na cultura babilônica. Ela destacava a crença antiga de que os atos sexuais não eram apenas experiências físicas, mas cerimônias religiosas profundas que conectavam o terrestre ao divino.
Sacrifício humano dos Aztecas. No coração dos séculos XV e XVI, o Império Azteca se destacava como uma civilização formidável e enigmática, com seus templos imponentes e rituais intricados ecoando pelos anais da história. Um dos aspectos mais horríveis e cativantes de sua cultura era a prática de sacrifício humano, um ritual tão gráfico que deixou os conquistadores espanhóis em horror atordoado. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés e seus homens chegaram à capital azteca de Tenochtitlán, em 1521, foram recebidos por uma cena de brutalidade inimaginável. O Templo Mayor, o grande templo no centro da cidade, era o palco desses chocantes rituais. Sacerdotes aztecas, empunhando lâminas de obsidiana extremamente afiadas, cortavam o peito de suas vítimas sacrificiais, oferecendo seus corações ainda pulsantes aos deuses. Os corpos sem vida eram então lançados pelos degraus do Templo Mayor, um testemunho assustador do fervor religioso do Império. Andrés de Tapia, um dos conquistadores, descreveu vividamente as duas torres maciças que flanqueavam o Templo Mayor, cada uma construída inteiramente de crânios humanos. Entre elas, erguia-se um grande rack de madeira exibindo milhares de crânios adicionais, com buracos perfurados que permitiam que fossem deslizados em postes de madeira. Essa exibição macabra tinha o objetivo de mostrar o poder do Império e instilar medo em seus inimigos. Por séculos, muitos historiadores descartaram esses relatos como propaganda exagerada, destinada a justificar a conquista espanhola e a destruição de Tenochtitlán. No entanto, descobertas arqueológicas em 2015 e 2018 desenterraram evidências impressionantes que corroboram as descrições horripilantes dos conquistadores. As próprias torres de crânios e racks detalhadas nos relatos espanhóis foram descobertas no local de escavação do Templo Mayor, provando que essas práticas horríveis eram de fato reais. Embora seja verdade que os espanhóis provavelmente inflaram suas cifras, Frei Diego de Durán afirmou que 80.400 pessoas foram sacrificadas para a inauguração do Templo Mayor. Essa evidência física apoia a realidade horripilante descrita. A prática de sacrifício humano dos aztecas estava profundamente enraizada em sua cosmologia. Segundo suas crenças, o deus do sol Huitzilopochtli estava em uma luta constante contra as trevas. Para garantir a jornada contínua do sol pelo céu e para evitar o fim do mundo, os aztecas sentiam-se compelidos a alimentar o Huitzilopochtli com corações e sangue humanos. Além disso, a prática servia a um propósito estratégico no crescente Império Azteca. A morte ritualística de cativos de guerra e a exibição em larga escala de crânios eram lembretes fortes da dominação e do poder do Império. Testes de DNA do local do Templo Mayor revelaram que a maioria dos sacrificados eram estrangeiros, provavelmente soldados inimigos ou escravos, reforçando o duplo propósito de intimidação e devoção religiosa na sociedade azteca.